Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o 33º domingo do tempo comum do ano C. E o texto de hoje se encontra lá em Malaquias, no capítulo 3, versículos 19 e 20a, que diz assim: Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Amados irmãos e irmãs, quando é um texto assim com poucos versículos, nos leva ainda a ter a graça de aprofundar ainda mais os detalhes, né? Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o contexto histórico. Então, essa primeira leitura que é nos trazida, né, nos traz aqui um profeta menor, especialmente essa terminologia vem daqueles que têm um livro menor mesmo dentro da Bíblia, e o tempo dele é classificado ali dentro do período pós-exílico, né? O povo de Deus passou um bom tempo ali exilado na terra da Babilônia, e depois eles voltam então à terra de Jerusalém, e aí boa parte das profecias desse momento também buscam animar o povo, trazer de volta a esperança perdida. Então, de certo modo, a gente vê denúncia sim ainda da parte de Deus, que denuncia os cultos vazios, injustiças sociais, e ao mesmo tempo também traz essa dinâmica, né, da esperança de que Deus de fato vem, especialmente vingar aqueles que fizeram mal a ele. E aí nesse contexto que a gente está vendo aqui. O primeiro versículo, ele começa falando sobre eis que virá o dia abrasador como fornalha. Primeira coisa, essa expressão dia, na verdade, seria quase uma abreviação da expressão dia do Senhor. Expressão essa usada em muitos livros do Antigo Testamento para falar o momento decisivo onde Deus intervém na história da humanidade. Então muitas pessoas esperavam esse momento. Seria o dia em que Deus de fato destruiria aquele que é corrupto e faria com que aqueles que buscam praticar a justiça fossem então agora valorizados. A imagem da fornalha ou do fogo ardente, ela remete à ideia de purificação, né? Porque enquanto a água apenas purifica por fora, o fogo também tem a capacidade de purificar, digamos que internamente. Porque o fogo acaba consumindo aquilo que é inútil, como a palha que é colocada aqui, certo? E também, no contexto mais profético, sempre o fogo traz valor e purifica aquilo que tem valor, né? A ideia de, por exemplo, purificar e provar o ouro e a prata, que tem valor. Então, seria nesse contexto aqui. E aí o próprio versículo ainda fala, né? Em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Os soberbos e ímpios, eles designam não somente ali as individualidades morais, ou seja, falando de modo individual, o jeito de ser de cada pessoa e os seus comportamentos, mas também uma postura. Uma postura de muita arrogância diante de Deus e que despreza os caminhos da justiça trazidos desde os primeiros livros da Bíblia. E é interessante quando compara, né, com a palha, como diz aqui, né, serão como uma palha, porque mostra que eles são fúteis e são extremamente vulneráveis. Eles não são permanentes. E aí a palha diante do fogo, ela acaba ardendo rapidamente, né, e ela acaba se queimando, né, e acabando rapidamente, para dizer assim que aqueles que são ímpios, aqueles que fazem coisas erradas, aqueles que são soberbos, eles não duram muito tempo. Eles são extremamente impotentes, né? E obviamente isso aqui também fala do povo de Deus, né? Até que ponto também eu sou soberbo, até que ponto também eu sou ímpio, eu preciso refletir sobre isso. E aí ainda nesse versículo vai dizer assim: diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. É interessante falar sobre a raiz e um ramo, né? Porque quando diz que não vai deixar nem sequer mesmo a raiz, é para dizer assim, Deus vai destruir totalmente. Deus não quer destruir apenas as aparências daquilo que é mal, mas Deus vai conseguir cortar pela raiz, não vai ser um corte superficial, né? E aí vamos para o versículo 20. O versículo 20 começa falando: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então agora, enquanto o profeta no primeiro versículo falava daqueles que faziam coisas ruins, agora ele volta o seu olhar para aqueles que fazem coisas boas, aqueles que buscam ser tementes a Deus. E temer a Deus, muito mais do que ter medo de Deus, significa aqueles que temem estar longe de sua presença, que temem perder a aliança, né? Que temem perder o discipulado, que temem em magoar o coração de Deus.
E aí o que acontece? O profeta, ao mudar esse foco, ele começa a trazer a imagem do sol da justiça, que é riquíssima, né? Porque o sol ele traz luz, calor, crescimento. E a justiça remete tanto ao direito, né? Os direitos que muitas vezes eram negligenciados naquele contexto social, quanto também ao agir fiel de Deus. Então, em outras palavras, quem teme a Deus, ele nunca vai ser esquecido, né? Porque para ele vai nascer um novo dia, que vai iluminar, que vai trazer então vida, que vai trazer esse aquecimento. Enquanto tantas pessoas, muitas vezes, perdiam seus direitos, Deus realmente vai fazer valer tudo isso. E aí depois diz, trazendo salvação em suas asas. As asas, elas sempre evocam, no contexto bíblico, proteção e acolhimento, como mãe que abriga os seus filhotes. Então, a gente pode pensar o seguinte, né? A ideia de que a salvação em suas asas mostra o socorro de Deus que vem com tanto poder e também com ternura. É um Deus que chega para nos proteger, para curar também. Esse seria o contexto todinho para a gente, né? E aí eu trago algumas perguntas, então, à luz desses 2 versículos apenas que a liturgia nos coloca neste domingo. Será que em alguma área da minha vida tem alguma palha, né? Algum comportamento, algum hábito que nós temos que não são agradáveis a Deus? Né? Essas situações que diante da graça de Deus elas seriam totalmente destruídas e que muitas vezes a gente fica criando como se fosse de estimação, né? Eu não quero que Deus haja, eu não quero que Deus transforme, eu não quero que Deus modifique. É preciso abrir o nosso coração e permitir com que a ação de Deus possa mudar, possa queimar, possa destruir isso. Também podemos refletir um pouco, né? Se eu tenho sido alguém temente a Deus, alguém que tenha medo de perder a presença de Deus, será que eu busco ter reverência a Ele, confiança? Será que eu busco ouvir a sua voz? Será que eu busco ser alguém que tenta entender aquilo que Deus quer e entendendo o que Ele quer, eu busco aplicar em minha vida? Além disso também, é importante a gente pensar, né, que muitas vezes, do modo geral, o nosso serviço enquanto igreja, muitas vezes nós somos soberbos. Nós estamos longe da humildade. E aí, o que acontece quando a gente tem esse tipo de característica, as nossas ações são como palhas. Elas não conseguem ser fecundas. Elas não conseguem trazer vida para as pessoas. E às vezes a gente começa a se questionar, né? Por que eu faço isso e parece que o povo não permanece? As pessoas não perseveram. É porque às vezes falta em nós isso, gente. E é preciso a gente meditar sobre isso sempre, né? E além disso aqui também, eu acho que a gente tem que olhar o que esse texto também nos ilumina nesse contexto litúrgico. Veja bem, nós estamos nos aproximando aí do domingo de Cristo Rei, depois vamos para o Advento. A liturgia vai começando então a se aproximar do cheiro do Advento. O Advento está próximo. E no Advento a gente começa a pensar não apenas no nascimento de Cristo no Natal, mas também começamos a olhar para a sua segunda vinda. Essa primeira leitura também nos anima diante disso. Vale a pena buscar ser de Deus. Vale a pena porque, de fato, justos, aqueles que buscam fazer o que Deus quer, vão, de fato, serem protegidos pelas asas do Senhor. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, a graça do Senhor nascerá como o sol da justiça. Talvez o mundo, né, gere em nós aí muita frieza, porque só somos perseguidos, somos injuriados, e a gente se sente assim, né, como se estivesse num ambiente gélido. Mas a palavra nos diz, virá um dia. E nós precisamos ter essa certeza absoluta de que esse dia virá. Não sei como, não sei onde, não sei de que forma. Mas essa certeza precisa animar o nosso coração e trazer esperança. Esperança é essa onde o nosso serviço, a nossa caminhada vai então estar ancorada. E é essa certeza, amados irmãos e irmãs, que eu desejo para você, não apenas hoje, mas para a tua vida inteira, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.